Olá! Você sabia que as células, elas são unidades fundamentais de todo ser vivo e elas possuem características morfológicas bem diversificadas? É a partir do agrupamento dessas células que teremos os tecidos. Eles, por sua vez, quando agrupados, eles formam os órgãos. E os órgãos irão formar os sistemas constituintes dos organismos de alguns seres pluricelulares, como é o exemplo do organismo do ser humano. As células possuem três coisas em comum: a membrana celular, que delimita o meio intracelular do meio extracelular, além de exercer outras funções. Temos o citoplasma, onde encontramos gotículas lipídicas e grânulos de glicogênio. Seu aspecto é meio gelatinoso. E o DNA, que é o material genético da célula. As células, elas são divididas em dois tipos principais: as eucariontes, que são mais complexas, possuem organelas e um núcleo envolvido por uma carioteca, e as procariontes, têm o seu material genético disperso no citoplasma, e ela é a mais primitiva das células. Por serem unicelulares, apresentam as bactérias e as cianobactérias como seu principal domínio. Você sabe o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. São as organelas partes exclusivas de cada célula e com funções distintas. Vamos conhecê-las um pouco? Bom, temos o núcleo, que é o local de armazenamento do material genético. Ele é envolto por uma carioteca que o limita separando do citoplasma, mas que se comunica através dos poros nucleares. O DNA associado a diversas proteínas histonas e não histonas é denominado de cromatina, que quando vai ocorrer uma divisão celular, esse DNA se condensa formando estruturas conhecidas como cromossomos. No interior do núcleo, encontramos também o nucleolo. Ele é composto por uma quantidade de ácido ribonucleico, RNA, e proteínas. Ele é responsável pela produção das subunidades ribossomais, através do RNA, que é sintetizado combinado com proteínas. Essas subunidades, quando se ligam, formam um ribossomo funcional, com a capacidade de sintetizar proteínas. É do lado externo do núcleo que encontramos os ribossomos e as organelas, flutuando no citoplasma. Os ribossomos, além de serem encontrados no citosol, eles são encontrados no interior das mitocôndrias, ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, o que lhe confere essa aparência áspera, essa aparência granulosa. Temos também o retículo endoplasmático liso, ou agranular, que recebe essa denominação por não ter a presença de ribossomos aderidos em sua superfície, ou seja, sua superfície é lisa. Por meio de vesículas, as proteínas sintetizadas pelos retículos endoplasmáticos, elas são transportadas e recebidas pelo aparato de Golgi pela fase convexa. Essas proteínas se movem dentro do aparato de Golgi, recebendo formas tridimensionais, podendo também estar ligadas a outras substâncias, como os lipídios e carboidratos. Temos os vacúolos. Podemos ter os vacúolos digestivos, que contêm alimentos que sofrem digestão, e vacúolos contráteis, que atuam no processo de remoção do excesso de água da célula. Nas células vegetais, temos o tonoplasto, uma membrana lipoproteica, que delimita os vacúolos. Essa camada é rica em água, proteínas, açúcares, entre outros. Aqui vemos os lisossomos. São bolsas membranosas que possuem em seu interior ácido contendo diversas enzimas hidrolíticas, que seriam proteases, nucleases, entre outras. Sua função é digestão intracelular. Ela pode ser heterofágica, que é a digestão de substâncias resultantes de fagocitose, autofágica, que são digestão das próprias organelas, e autólise, que é a autodestruição celular. E temos as mitocôndrias. Ela é responsável pela respiração celular, mesmo que esse fenômeno se inicie fora da mitocôndria, a glicólise, e finalize dentro dela o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, e pela produção de energia ATP, que é usada pelas células para realizar diversas atividades, como movimentação e divisão mitótica. O número de mitocôndrias por célula pode variar, sendo proporcional à atividade metabólica de cada uma.
A fórmula da célula se dá através do citoesqueleto, que é composto por microtúbulos constituído pela proteína tubulina, alfa-tubulina e beta-tubulina, e tem a função de auxiliar na movimentação de cílios, flagelos e na formação do fuso mitótico. Além dos microtúbulos, o citoesqueleto é formado por microfilamentos de actina, que pode se associar a filamentos de miosina, sendo essa sua função atuar na alteração da célula e a movimentação das estruturas celulares, em atividades de endocitose e exocitose. Nas células eucariontes vegetais, encontramos os cloroplastos, que é composto por água, proteínas e lipídios. Os cloroplastos sintetizam a clorofila, que dá esse tom de verde. Ele é um elemento essencial para o processo de fotossíntese. Nas células vegetais, encontramos também a parede celular, além da membrana celular. Ela é composta por celulose, carboidrato do tipo polissacarídeo. Ela protege contra a lise osmótica quando em meio hipotônico. Podemos também observar outras estruturas também, como os cílios e flagelos. Um exemplo de flagelo seria as bactérias, que podem ter um ou mais flagelos, o que ajuda na locomoção. E no caso do espermatozoide, que é uma célula móvel e diferenciada, que também tem apenas um flagelo. Espero que esse vídeo possa de alguma forma te ajudar a entender melhor a unidade estrutural dos seres humanos, que pela ciência a célula é a base da vida.